E agora a gente fala sobre planejamento. Eu trago algumas afirmações aqui e gostaria de ouvir a sua opinião sobre elas. O que deve ser o planejamento? Ele deve ser um instrumento de gestão que promova o desenvolvimento institucional, uma atitude permanente da organização e do administrador, e também afirma aqui que um processo aglutinador dos atores envolvidos nos resultados. Gostaria que o senhor fizesse uma síntese sobre essas três colocações. Perfeito. Então, o planejamento deve ser, de fato, um instrumento que promova o desenvolvimento. Você não vai planejar para diminuir a sua empresa, e sim para desenvolvê-la, né? Mas, ao mesmo tempo, esse planejamento tem que ser seguido não só pelo gestor, pelo administrador, mas pela própria organização. Todos têm que estar envolvidos, todos os níveis hierárquicos têm que conhecer esse planejamento, que no caso é estratégico, né? Para que todos remem na mesma direção. E como você está com todos, você tem todos os atores aí envolvidos para que a gente consiga obter o resultado, atingir o objetivo traçado para esse planejamento estratégico. Tá? Então, eu tracei o objetivo, tracei a estratégia, desenhei o planejamento e agora eu preciso envolver a todos e me orientar através daquele planejamento estratégico. E é importante falar isso porque no Brasil a gente vive um fenômeno, né? Que é daquelas empresas que fazem planejamento estratégico, mas que engavetam o planejamento estratégico e que vão para o mercado, simplesmente para agir como na velha estratégia do plug and play, né? Então, eu esqueço o que eu planejei e vou só interagir. E aí vai ocorrer aquele erro que você falou no início, de só agir em função do seu concorrente e esquecer a ação em função do seu cliente, que é o mais importante. Não é que eu estou dizendo para esquecer o concorrente, mas você tem que trabalhar o concorrente, mas tendo como principal aspecto da sua perspectiva o seu cliente. Isso é imutável. Você tem que ter sempre o foco no seu cliente. Entendi, mestre. Então, pela sua explanação, eu posso afirmar que a comunicação é um fator determinante dentro da própria organização. Ela precisa comunicar bem para que todos entendam o que é que se espera. Eu posso afirmar também que é importante e ela vai ser um elemento aglutinador, porque existe uma relação de interdependência, não é isso? Entre todas as partes, entre todos os departamentos, ou se essa organização tiver unidades estratégicas de negócio, elas precisam estar voltadas para o planejamento estratégico da organização. Então, é um processo que precisa ser costurado e precisa ter o norte. E que esse planejamento também ele é permanente, porque eu não posso simplesmente traçar um planejamento hoje e achar que as condições do ambiente vão continuar sendo as mesmas. Se uma vez houver mudanças no ambiente, vai ser necessário também que traga correções e mudanças dentro do planejamento. Perfeito. Correto? Perfeito. Certo, então. Obrigado, mestre. Então, vamos seguindo. E aí eu trago um cenário aqui que fala sobre planejamento ainda, sobre situação atual, situação possível e situação ideal. O senhor tem a me dizer sobre isso? Então, vamos lá. O caminho mais curto entre dois pontos será sempre uma linha reta, mas nem sempre será o caminho possível entre dois pontos. Então, eu tenho a situação atual, traço o meu planejamento, né? Definido a minha estratégia, traço o meu planejamento, desenho o meu planejamento estratégico, e aí eu vou o meu objetivo é fazer uma linha reta até a situação ideal, que é o atingimento dos meus objetivos. Só que nem sempre isso é possível. Pode ser que o cliente não aceite assim, pode ser que um concorrente já esteja ocupando esse espaço, mas eu não vou deixar de querer chegar na minha situação ideal, de atingir o meu objetivo. Eu vou ter que encontrar um contorno e ao invés de fazer o caminho mais simples, eu vou ter que ir pelo caminho possível, que é essa situação possível que você apresenta aí no diagrama. Então, eu saio da situação atual, vou para a situação possível, dou uma volta maior, gasto mais tempo, mais dinheiro, mas é o único caminho possível para eu poder chegar no meu objetivo, que é a situação ideal. Então, não dá para eu acreditar que o mercado vai sempre absorver as minhas ideias, que o mercado vai estar sempre disponível para as minhas estratégias. Tá? Por mais que eu planeje, durante o processo as coisas mudam. E aí eu vou ter que ser inteligente bastante para encontrar quais os caminhos possíveis e poder chegar no mesmo objetivo. Eu não abro mão do meu objetivo. Eu só abro mão do caminho que eu já tracei. Que normalmente é o mais simples, é o mais barato, é o mais rápido. Mas
como aquele não é possível, eu vou pelo mais complexo, pelo mais difícil, pelo mais caro, pelo mais trabalhoso, pelo que gasta mais tempo, mas eu não vou abrir mão do meu objetivo. Porque se eu tentar ir pelo que já está bloqueado, o insucesso provavelmente vai acontecer. E como eu não quero insucesso, eu vou pelo caminho possível. Excelente, mestre. Eu costumo dizer também, quando eu olho para essa situação aqui, para falar o seguinte: nem sempre a primeira resposta é a melhor resposta, é a melhor alternativa que eu tenho. Então, eu preciso entender que eu estou aqui, eu tenho um propósito e eu não posso perder de vista esse propósito, então eu tenho que procurar ver o que é possível fazer. No momento, é essa situação possível. O que eu não posso ficar é estático, não é isso? Eu Com não posso ser certeza. simplesmente, a ideia é ser proativo e não reativo, é procurar anteceder os concorrentes. Com certeza. Agradeço essa explanação, então vamos para mais um tema. E agora eu venho aqui falando sobre planejamento, venho com algumas colocações sobre por que planejar. E elas são as seguintes: planejar é importante porque visa preparar a organização para adaptá-la a novos contextos, e acho que você já trouxe informações sobre isso. Planejar é importante para poder repensar, é importante para poder definir e também é importante para poder traçar novos programas, novas possibilidades para a organização. O que o senhor tem a me dizer sobre o que está colocado aqui? Concordo com tudo que está posto aí. Eu costumo dizer da minha maneira, que planejar é antecipar problemas. Os problemas vão existir. Agora, quanto mais cedo eu tenho informação sobre eles, melhor. Então, há determinados planejamentos que me fazem perceber problemas tão futuros, tão distantes ainda, que eu consigo ajustar o meu padrão de comportamento para que aquele problema eu já passe ao largo dele. Eu já não tenho mais que me confrontar com ele. Tem outros que serão inevitáveis, mas que, analisando com antecedência, eu consigo respostas melhores, eu consigo enfrentá-lo de uma maneira mais inteligente e mais eficaz. Então, assim, a gente precisa fazer tudo isso, preparar essa organização, repensar constantemente o que está sendo feito, definir novas diretrizes, traçar novos programas. Aliás, veja aí, observe aí esse momento que nós vivemos de quarentena por conta de uma pandemia. Nós estamos fazendo tudo isso. Nós estamos nos adaptando, nós estamos repensando, nós estamos definindo novas diretrizes, nós estamos traçando novas formas de fazer, que seriam os novos programas, porque tem coisas que a gente não consegue mais fazer, a gente precisa fazer de uma maneira diferente daqui para frente. Então, tudo isso é parte de um planejamento. E a gente precisa manter esse planejamento sempre sendo questionado. Não é na operação. Na operação, a gente não questiona o planejamento. Mas a gente traz para o nível estratégico e questiona, sim, aquilo que está sendo executado. Porque é possível que a gente esteja no caminho errado. É possível que o cenário tenha mudado ou que a gente tenha errado no planejamento mesmo e a gente precise refazer esse planejamento. Então, a gente vai sempre estar assim, afeito a essas incertezas, como você coloca aí no slide, mas quanto mais a gente planeja e quanto mais acurado, mais detalhado, mais pensado é esse planejamento, menos nós estaremos afeitos a essas incertezas. Certo, mestre. Então, eu quero reforçar, lembrar aquele conceito sobre sistema fechado, não é isso? Então, as organizações não podem mais funcionar como se fosse um sistema fechado. Quer dizer, que elas precisam olhar o que acontece fora da organização. Então, elas precisam funcionar como um sistema aberto. Isso tem outra teoria, e isso é fonte que a gente deve aprender na administração científica e administração clássica, na abordagem clássica da administração. E a partir do momento que a gente vai falar sobre teoria das contingências, não é isso? Aí a gente vai entender as incertezas que podem vir do ambiente. E o que toda organização quer é, de fato, reduzir essas incertezas, porque não dá para você prever tudo aquilo que pode vir. Então, daí a gente entender a importância do planejamento estratégico. Claro. Pelo menos a gente consegue reduzir os efeitos das incertezas. Podemos seguir, mestre, com mais alguns questionamentos? Sim. Agradeço o seu tempo. Então, vamos para o próximo. Falando sobre planejamento. E aqui eu tenho falando o seguinte, que não importa o tamanho das organizações. Independente do tamanho da organização,
elas precisam, sim, de planejamento estratégico. O senhor concorda com isso? Sim, sim. E eu ainda digo mais a você e aos nossos espectadores, né? A grande maioria das empresas tem planejamento estratégico. E entre as pequenas, que são, obviamente, a grande maioria do mercado, da sociedade, elas têm, às vezes, nem sabem que tem. Porque o planejamento estratégico é feito muitas vezes nessas empresas individuais, ele é feito de forma instintiva. E as pessoas muitas vezes não percebem o que elas estão fazendo, mas estão executando de fato planejamentos estratégicos. Só que como aquilo é feito de forma intuitiva, como eu falei, a pessoa não tem clareza de que tem aquilo. Aí aparece o nome, alguém pergunta, você faz planejamento estratégico? Ele nunca ouviu falar disso, ele não sabe o que é, ele diz que não. Mas na prática, se você vai avaliar de fato como ele tem se comportado ao longo do tempo, ele tem sim planejamento estratégico. Ele tem um padrão também, né? Ele tem uma estratégia. Tudo isso. Ele olha para esse mercado por uma perspectiva específica, aí retomando, como você já puxou os 5 P's de Mitzberg, né? Ele tem um padrão de comportamento, ele tem uma perspectiva que é uma forma como ele olha para o mercado, ele também tem a questão de como ele planeja que vai acontecer, aquele plano, que é o primeiro P que a gente falou, certo? Que nem sempre, a gente sabe que quase nunca ele vai poder ser executado de fato como está planejado, e aí o padrão vai ser diferente do plano, mas tudo isso acontece na prática. Agora, ele não sabe a teoria, como ele não conhece a teoria, ele só faz de maneira realmente intuitiva. Entendo. Se tivesse acesso a essa informação, acredito que seria mais produtivo, porque quando a gente fala no plano, a gente tem mais outro fator que é muito importante, Sandro, que é o seguinte: o plano é uma maneira de você registrar aquilo que vai ser feito, porque o plano é um documento. E o plano, uma vez sendo um documento que vai ficar à disposição da organização, ela gera um tipo de conhecimento que é muito importante, que é o conhecimento explícito. Porque quando a gente tem apenas o planejamento sem o plano, a gente tem o conhecimento tácito, ou seja, um conhecimento que é mais difícil de você compartilhar com o outro. E quando você tem o plano, você compartilha o conhecimento, ele está lá explícito, porque você pode olhar e voltar no tempo e dizer como foi a crise de 1929, a empresa agiu assim, 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 assado. Como foi a crise de 2008, o nosso plano foi assim, assim, assado, e tem um registro de quais são as ações e qual era o contexto. Então, isso gera um aprendizado da importância de você se apropriar desse tipo de conhecimento e demonstra como o planejamento vai ser benéfico para a organização. E a partir do momento que o empresário não tem conhecimento disso daí, certamente ele vai perdendo informações que são preciosas e se ele se aposenta, se ele sai da organização ou qualquer outro funcionário, esse conhecimento é perdido pela organização porque não tem um registro. E esse conhecimento, certamente, por meio de uma transmissão oral, se perde muita coisa. Com certeza. Então, Lembrando que um erro cultural que nós cometemos é de achar que os exemplos pretéritos, né, obviamente, eles não servem. Ah, mas naquela situação era diferente, a gente está sempre dando desculpa de que era diferente, como se a gente quisesse não usar o conhecimento que a gente já tem. E a gente precisa usar. É óbvio que você não vai usar as mesmas ferramentas da mesma forma, você vai ter que adaptar. Mas a gente precisa olhar para o passado. No Brasil, a gente tem uma negação do que é passado, né? A gente fala muito de que quem vive de passado é museu, porque a gente gosta de negar o passado, a gente gosta de enfrentar os desafios a partir do zero. E essa não é a melhor forma. Tá aí o que nós temos. Quantos países foram descobertos aqui na América, né, no mesmo período ali, em torno de 1500, como nós? Olha onde os Estados Unidos já chegou. Olha onde o Canadá já chegou. Ah, foi só isso, Sandro? Não, não é só isso. Tem todo um histórico que a gente sabe, mas que dava para ter ido muito mais longe, dava. Eu não tenho dúvida disso. Não é porque sejamos nós, somos um país novo. Não é. O problema não é esse. Há outros que foram muito mais longe. E a gente precisa realmente reagir, começar a aprender com as nossas próprias experiências, e aí a gente partir realmente para tomar as melhores decisões dentro do que a gente já aprendeu. Tá certo? Obviamente que as novas ideias são sempre bem-vindas, mas o conhecimento que a gente já tem, que a gente já organizou, como você bem falou aí, né, que é aquele conhecimento que deixa de ser tácito e passa a ser um conhecimento explícito,
né? E aí é impossível não lembrar de Peter Senge com a organização que aprende, quando você faz essa colocação, né? Então, isso aí é fundamental.